Nada pode resistir à presença de Deus quando ela entra com autoridade. Nenhuma sombra permanece quando a luz verdadeira chega. Toda influência maligna que se escondia sob a rotina será desmascarada. Toda brecha espiritual será selada. O Espírito de Deus está agindo agora, mesmo antes da oração começar. A palavra de Deus, em Lucas capítulo 8, versículo 17, diz: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Isso significa que o que foi enterrado, escondido ou ignorado vai ser exposto, e aquilo que tem operado em segredo contra a sua paz será quebrado com força. Quando o Espírito Santo entra em uma casa, nenhuma maldição permanece. Prepare seu coração. Feche as distrações, desligue o que puder te atrapalhar e permita que essa oração transforme o invisível. Esta é a hora da revelação. E onde há revelação, há libertação. Onde há luz, as trevas não resistem. Onde há fé, a mudança se torna inevitável. A sua casa vai passar por um processo profundo de purificação espiritual. O que era cenário de brigas, agora será ambiente de reconciliação. Onde havia doença, virá cura. Onde havia peso, virá alívio. Onde havia medo, virá descanso. Onde havia silêncio carregado, virá louvor espontâneo. Onde antes você chorava, agora você vai testemunhar milagres. Porque quando o Espírito Santo entra, ele transforma tudo. E é por isso que você não pode sair deste vídeo no meio do processo. Algo será quebrado hoje, algo será revelado, algo será restaurado. E essa mudança será tão real que até as visitas vão sentir. Até quem entrar sem saber o que está acontecendo vai perceber: nesta casa, o céu tocou o chão. Espírito Santo de Deus, neste momento sagrado, eu abro as portas deste lar diante da tua presença. Não venho com palavras ensaiadas, nem com máscaras diante do Senhor. Venho com um coração rendido, com a alma sedenta, com a casa inteira aberta para a tua inspeção espiritual. Entra agora, Espírito Santo. Entra com autoridade, entra com luz, entra com fogo. Passa por cada ambiente, por cada canto, por cada lugar que os meus olhos não veem, mas que o Senhor conhece. Nada quero esconder, porque sei que onde o teu Espírito entra, tudo que está oculto vem à tona. Revela o que está operando nas sombras, o que foi escondido por medo ou ignorância. Começa agora, Senhor, a tua varredura espiritual neste lugar. Que nenhum esconderijo do inimigo permaneça de pé. Espírito Santo, vasculha os cômodos com a tua santidade. Vai além do que é visível. Examina os gestos, os objetos, os silêncios. Se existe algo nesta casa que serve de ponto de contato com o inimigo, um item esquecido, uma lembrança mal intencionada, um presente carregado de más intenções, que o Senhor revele agora. Se alguma herança espiritual maligna foi transferida de geração em geração, quebrando lares, adoecendo corações, sabotando planos, que isso venha à luz neste momento. Espírito Santo, eu te dou liberdade para mexer onde for preciso. O que precisa ser desfeito, desfaça. O que precisa ser removido, remova. O que precisa ser queimado pelo teu fogo, queime agora. Não quero mais nada que atrapalhe a paz, o descanso e a comunhão dentro desta casa. Clamo, revela, Espírito Santo. Revela o que está escondido nas gavetas, atrás das portas, debaixo dos tapetes. Revela o que foi enterrado com dor, guardado com vergonha, mantido por medo. Se há objetos consagrados, pactos antigos, contratos espirituais feitos no desconhecimento, que sejam cancelados agora pelo sangue de Jesus. Nenhuma brecha será ignorada. Nenhuma lembrança será poupada. Nenhuma história mal resolvida permanecerá escondida. Espírito Santo,
quebra cadeias invisíveis que resistem há anos, expõe tudo aquilo que precisa ser enfrentado, mesmo que doa, porque é melhor a dor da revelação do que a destruição que vem pela omissão. Eu não quero mais conviver com o que adoece este ambiente. Quero viver sob a tua paz, sob a tua luz, sob o teu domínio. Espírito Santo, entra nos quartos onde as lágrimas foram derramadas em silêncio. Entra nas salas onde palavras duras foram ditas. Entra nas cozinhas onde o sustento foi preparado com pesar. Passa pelos banheiros, pelos corredores, pelos lugares esquecidos. Não há espaço pequeno demais para a tua presença. Toca até os álbuns de fotos, os papéis guardados há décadas, os objetos herdados sem questionamento. Se há alguma legalidade espiritual que permite a atuação das trevas, que ela seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Que nenhum vínculo oculto permaneça. Que nenhuma raiz contaminada continue viva. Que toda atmosfera tóxica seja purificada. Purifica, Espírito Santo, purifica até a memória emocional deste lar. Espírito Santo, consagra este lar. Que os tetos sejam cobertos com a tua proteção. Que as paredes sejam seladas com a tua presença. Que o chão que pisamos se torne solo santo. Nenhuma maldição sobreviverá quando tua glória se manifesta. Que tudo o que pertence às trevas seja expulso agora. Mesmo que tenha se escondido por trás de afetos, de rotinas, de lembranças bonitas. Onde houver engano, traz verdade. Onde houver sombra, acende a luz. E onde houver qualquer presença estranha à tua vontade, que ela seja desmascarada e destruída. Este lar não será mais campo de atuação das trevas, mas território consagrado ao Senhor. Que cada ambiente, cada objeto, cada memória seja agora passado pelo crivo da tua santidade. O que não glorifica ao Senhor, que seja removido. O que carrega contaminação espiritual, que seja queimado com fogo do céu. Espírito Santo, sela esta casa com a tua presença permanente, que a paz reine onde reinava o medo, que a luz brilhe onde havia confusão, e que a tua presença se torne tão real que até quem entrar sem saber o que está acontecendo, sinta que o céu tocou o chão. Espírito Santo, agora eu clamo por algo ainda mais profundo. Quebra, Senhor, toda palavra maldita que foi lançada sobre esta casa. Palavras têm poder e muitas vezes, sem saber, declaramos sentenças contra o nosso próprio lar. Se alguém disse, mesmo em desespero, que nada dá certo aqui, que essa casa é um inferno, que essa família está destruída, que cada uma dessas frases seja anulada agora pelo poder do nome de Jesus. Porque a boca tem o poder de construir ou destruir, e o inimigo se aproveita das palavras precipitadas para legalizar ataques espirituais. Se alguém amaldiçoou esta casa, mesmo em tom de brincadeira, mesmo sem intenção maligna, essas palavras não permanecerão mais. Eu declaro agora, toda sentença contrária será quebrada, toda maldição verbal será desfeita, toda acusação lançada contra este lar, seja de vizinhos, parentes, amigos ou até moradores antigos deste lugar, não tem mais poder. Que tudo o que foi dito para desestabilizar esta família, para interromper sonhos, para gerar peso, dor, medo ou divisão, seja agora silenciada e cancelada. Espírito Santo, visita o passado desta casa. Visita os primeiros dias, visita os momentos de construção, de mudança, de chegada dos móveis, dos objetos. Se algo entrou aqui carregando inveja, peso espiritual ou maldição, que o Senhor revele. Se alguém pisou neste lar com más intenções, mesmo que tenha sorrido, mesmo que tenha trazido presentes, que a presença do Senhor desmascare tudo. Toda inveja que ficou impregnada no ambiente, toda crítica que foi lançada disfarçada de elogio,
Toda visita que saiu e deixou o ambiente estranho, pesado, confuso. Espírito Santo, percorre com teu fogo cada lugar onde a inveja tentou se instalar. Todo olhar que desejou o que é nosso, todo comentário maldoso, toda palavra venenosa, nada disso vai permanecer. Toda forma de contaminação verbal, seja praga, seja maldição, seja provocação, será desfeita agora. Eu declaro que esta casa não será mais refém do que foi dito, mas será guiada pelo que foi prometido. A promessa do céu é mais forte do que qualquer palavra humana. A bênção do Senhor é maior do que qualquer maldição. Nenhuma frase contrária se manterá. Nenhuma sentença do passado vai impedir os milagres do presente. Espírito Santo, sela esta casa com a verdade. Que toda mentira dita sobre esta família seja desmascarada. Que toda acusação seja anulada. Que tudo o que foi falado em rodas de fofoca, em conselhos tóxicos, em julgamentos espirituais, que tudo isso perca o efeito agora. Nenhuma autoridade foi dada a quem amaldiçoa. Todo altar de palavras negativas está sendo destruído agora. E em seu lugar o Senhor está levantando um altar de bênção. Eu declaro, em nome de Jesus, esta casa será lembrada pelas promessas cumpridas, pelas orações atendidas, pelas vitórias conquistadas com fé. Nenhuma maldição verbal sobreviverá. Nenhum ciclo de escassez continuará. Nenhum padrão de sofrimento será repetido. O que foi dito para ferir será transformado em cura. O que foi lançado para travar será usado para impulsionar. Espírito Santo, consagra também os lábios que falam dentro deste lar. Que nenhuma palavra de maldição continue saindo de nossas bocas. Que aprendamos a declarar vida, a profetizar cura, a edificar com as palavras. Que toda comunicação dentro desta casa seja transformada. Que o falar do pai, da mãe, dos filhos, de todos os que aqui vivem ou visitam, seja purificado. Que até as conversas mais simples estejam debaixo da tua unção. Espírito Santo, transforma este ambiente em território de palavras de vida e que toda maldição antiga se transforme agora em testemunho de restauração. Espírito Santo, agora eu me coloco diante de ti com as mãos vazias, mas com o coração cheio de dores que nem sempre sei explicar. Há fardos que carrego e que não nasceram comigo. Há dores que sinto que não foram causadas apenas por mim. Existe algo que pesa sobre mim e sobre este lar que parece antigo demais, profundo demais, oculto demais. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, revela e liberta. Toca nas raízes que ninguém vê. Toca nos pactos que foram feitos em gerações anteriores. Toca nas alianças que foram feitas em tempos de desespero, em rituais que ninguém entende, em promessas que carregam amarras. Se existiu consagração desta família a algo que não seja o Senhor, que isso seja quebrado agora. Se houve entrega inconsciente, alianças feitas com medo, palavras proferidas sem discernimento, que tudo isso venha à luz. Espírito Santo, traz à tona tudo o que está escondido nas profundezas. Não quero mais viver sob heranças espirituais de dor, sob pactos silenciosos que alimentam a opressão, sob histórias que se repetem sem explicação. Espírito Santo, visita a árvore genealógica desta casa. Visita os bisavós, os avós, os pais, os tios, os irmãos. Visita a linhagem completa e quebra, em nome de Jesus, todo o ciclo de abandono, de falência, de doença crônica, de traição, de suicídio, de vícios, de frieza espiritual. Tudo o que vem passando de geração em geração como um padrão invisível, que seja quebrado agora. Não aceito mais carregar dores que não são minhas. Não aceito ser o depósito de fardos antigos que foram empurrados para mim. Espírito Santo,
Arranca os espinhos emocionais que foram herdados no silêncio. A rejeição que foi passada de mãe para filha, de pai para filho, a vergonha que foi ensinada no olhar, a humilhação que virou normalidade. Eu não aceito mais conviver com essas feridas como se fossem parte da minha identidade. Espírito Santo, vem com tua cura. Vai nas lembranças que foram apagadas, nos traumas que ainda ecoam na alma, nos medos que foram aprendidos desde a infância. Tudo aquilo que foi ensinado com dor, que seja desaprendido com amor. Espírito Santo, reescreve a história emocional desta casa. Entra nos porões da alma, nas gavetas fechadas, nas palavras não ditas. Liberta do silêncio que adoece, das palavras não expressas, dos choros engolidos. Que tudo o que ficou acumulado e sufocado agora seja tratado e curado. Espírito Santo, acende luz onde a alma tem vivido em escuridão, onde há culpa que não foi perdoada, cura. Onde há vergonha não confessada, liberta. Onde há medo de se sentir amado, amada, transforma. Espírito Santo, muda a atmosfera emocional deste lar, onde o ambiente era carregado de desconfiança, que agora haja restauração. Onde havia distância entre os membros da família, que haja reconciliação. Onde havia medo de conversar, que haja liberdade de expressão. Declaro que este lar não será mais marcado por pactos antigos, nem por dores herdadas, mas por uma nova aliança em Cristo. Que a identidade desta casa seja firmada na verdade, na cura e na graça. Espírito Santo, sela com teu amor tudo o que foi restaurado. Que nenhuma dor volte, que nenhuma maldição se reinstale, que nenhum pacto seja refeito. A partir de hoje, este lar será referência de cura, de equilíbrio emocional, de relacionamentos restaurados. Esta família será conhecida pela leveza, pela união, pela presença constante de paz. Espírito Santo, completa o que começaste. Faz transbordar saúde emocional. Que este lar não seja um lugar de lembranças traumáticas, mas de testemunhos vivos. Que toda dor passada seja prova do teu poder presente. Espírito Santo, agora eu te peço que vasculhe cada canto desta casa. Percorre os cômodos com teu olhar santo. Entra nos quartos, nas salas, na cozinha, nos banheiros. Vai nos armários, nas gavetas, nas estantes, nas caixas que estão esquecidas. Se existe aqui dentro algum objeto contaminado, consagrado a forças das trevas, algum item trazido de viagens, de feiras, de lugares espiritualmente perigosos, revela. Revela, Espírito Santo, mesmo que ninguém saiba. Mesmo que pareça bonito, mesmo que pareça inocente, se carrega pacto, se carrega peso, se carrega história de dor ou de idolatria, que o Senhor mostre. Espírito Santo, visita também os presentes que recebemos. Alguns chegam com boas intenções, mas outros carregam inveja, desejo de controle, amarras invisíveis. Se há algo que foi dado com maldição, que seja identificado, que nada fique oculto, que toda lembrança de relacionamentos abusivos, toda imagem ligada à sexualidade distorcida, todo símbolo espiritual que não vem do Senhor, que tudo isso seja revelado e removido. Espírito Santo, toca também na tecnologia desta casa. Visita os celulares, os computadores, as TVs, os tablets. Se existe algo acessado que tenha aberto brechas espirituais, seja pornografia, ocultismo, feitiçaria, violência extrema, que isso seja interrompido agora. Que cada tela desta casa seja consagrada ao Senhor. Que os conteúdos que entram neste lar passem a ser filtrados pela tua santidade. Espírito Santo, purifica os sons que são ouvidos aqui, as músicas, os vídeos, as conversas que influenciam. Que os ouvidos desta casa sejam treinados a discernir o que edifica
do que contamina. Espírito Santo, caminha pelos corredores desta casa como fogo purificador. Queima tudo o que não vem de ti. Remove todo o resquício de práticas passadas. Se aqui dentro já houve invocações, brincadeiras espirituais, contato com cartomancia, astrologia, leitura de mãos, rituais, simpatias ou qualquer forma de espiritismo, que tudo isso seja completamente anulado agora. Nenhuma prática do oculto vai resistir à presença do Espírito Santo. Eu declaro que cada objeto, cada canto, cada parede, cada móvel, tudo nesta casa pertence ao Senhor Jesus. Que toda pintura que carrega mensagem espiritual distorcida seja removida. Que todo adorno que lembra outras religiões ou práticas ocultas seja descartado. Espírito Santo, dá discernimento. Mostra o que precisa sair, o que precisa ser queimado, o que precisa ser quebrado, o que precisa ser desligado. Esta casa não será mais território dividido. Aqui só existirá a luz. Espírito Santo, consagra também as janelas e portas desta casa. Que nenhuma entrada seja usada como passagem para o mal. Que toda janela seja símbolo de visão espiritual aberta. Que toda porta seja ponto de acesso ao propósito e não à destruição. Fecha agora as brechas. Fecha as entradas usadas pelo inimigo. Que esta casa se torne um refúgio espiritual. Um lugar de descanso, de cura, de adoração. Espírito Santo, unge os batentes, unge o chão, unge os ares. Que o teu perfume encha cada espaço. Que os anjos do Senhor façam guarda permanente aqui. Que esta casa esteja cercada de luz, de presença, de poder. Nenhuma seta do inimigo prosperará contra este ambiente. Nenhuma visita com más intenções terá liberdade aqui. Nenhuma energia de destruição encontrará morada. Eu declaro que esta casa foi selada com o sangue de Jesus. Tudo foi purificado. Tudo foi consagrado. Nada será como antes. A partir de hoje, este lugar será lembrado por experiências com Deus, por noites tranquilas, por comunhão abundante e pela paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, agora eu peço que o Senhor cubra esta casa com a proteção do alto. Que os anjos do Senhor estejam posicionados em cada entrada, em cada canto, em cada área onde antes havia vulnerabilidade. Espírito Santo, sela este lar com o sangue de Jesus. Do telhado ao alicerce, da frente aos fundos, de dentro para fora, tudo seja consagrado ao teu domínio. Nenhum espírito contrário poderá transitar aqui. Nenhuma seta, nenhuma praga, nenhuma influência maligna encontrará brecha para atuar neste lugar. Espírito Santo, eu clamo pelo teu escudo de fogo ao redor desta casa. Que haja proteção nos sonhos, nos pensamentos, nas palavras. Que nenhuma maldição enviada por boca de invejoso encontre pouso aqui. Que toda praga lançada seja desfeita, toda palavra de derrota seja anulada, todo espírito de confusão seja expulso. Eu declaro que este ambiente está blindado pela presença de Deus. Espírito Santo, não permita que o medo more aqui. Não permita que a ansiedade encontre abrigo. Que a mente dos que vivem aqui estejam protegidas pelo capacete da salvação. Que os pensamentos sejam guardados pelo teu Espírito. Espírito Santo, guarda também as portas espirituais desta casa. Que nada entre pelos olhos, pelos ouvidos ou pelas atitudes que possa abrir brechas novamente. Que haja vigilância, discernimento, temor e obediência. Que os pés dos moradores desta casa só andem em caminhos de paz. Que as mãos só toquem o que edifica. Que os olhos só contemplem aquilo que edifica. Espírito Santo, cobre também as crianças, os idosos, os que entram e saem. Espírito Santo, posiciona anjos com espada desembainhada ao redor desta morada.
que nenhuma força do mal se aproxime. Que os portões espirituais sejam vigiados noite e dia. Que haja descanso durante a madrugada, que nenhum espírito de tormento, de medo, de opressão ou de paralisia consiga permanecer neste lugar. Espírito Santo, cobre cada travesseiro com tua paz. Que os sonhos dos teus filhos e filhas sejam revelações celestiais e não pesadelos. Que as madrugadas sejam noites de descanso verdadeiro, onde o corpo é renovado e a alma é fortalecida. Espírito Santo, cerca este lar com tua presença gloriosa. Que este ambiente carregue tua glória. Que quem entrar aqui sinta o peso da tua santidade. Que cada palavra dita nesta casa seja abençoada. Que a mesa seja lugar de comunhão e não de contenda. Que os cômodos sejam cheios de alegria e não de medo. Espírito Santo, sela esta casa com o sangue de Jesus. Marca os batentes das portas como sinal de aliança. Que nenhum mal se aproxime. Que os anjos estejam de prontidão, noite e dia, com espada desembainhada. Nenhuma força de trevas vai atravessar o limite desta proteção. Espírito Santo, sela também os corações dos moradores desta casa, que não sejam abalados pelas notícias, pelas pressões, pelos ventos contrários, que estejam firmes na rocha, que sejam conduzidos pela tua voz. Eu declaro que esta casa está guardada, selada e protegida. Nenhuma enfermidade emocional, espiritual ou física vai se estabelecer aqui. Nenhuma influência do inimigo permanecerá. Espírito Santo, eu te agradeço por tudo o que foi feito neste lar, pela libertação invisível, pelas correntes quebradas, pelas revelações silenciosas que só o Senhor trouxe à tona. Obrigado por cada porta que foi fechada para o mal e cada janela aberta para o céu. Esta casa foi visitada pelo Senhor e nada mais será como antes. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia medo, agora há coragem. Onde havia confusão, agora há entendimento. Espírito Santo, continua esse mover. Não permita que essa transformação seja esquecida. Firma cada passo em direção à luz. Dá força para resistir às tentações. Dá coragem para tomar decisões que preservem a paz. Que cada atitude daqui para frente seja conduzida pela tua sabedoria. Espírito Santo, abençoa os relacionamentos dentro desta casa. Que haja reconciliação onde houve afastamento. Que haja perdão onde houve mágoa. Que o diálogo seja restaurado. Que a confiança volte a florescer. Espírito Santo, visita os corações feridos, as emoções escondidas, os traumas silenciosos que impedem o amor de fluir. E que onde houve destruição, o Senhor reconstrua com dupla honra. Espírito Santo, sela essa aliança com tua presença contínua. Que esta casa seja lembrada por gerações como um lugar onde Deus habita, um ambiente onde milagres aconteceram, onde portas foram abertas, onde promessas se cumpriram, onde o inimigo foi expulso e a paz foi restaurada. Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus, esta família viverá dias de glória. Esta casa será marcada por provisão, saúde, amor e redenção. Que todos que entrarem aqui sintam tua presença. Que todos que passarem por esta porta tenham suas vidas tocadas de alguma forma. Espírito Santo, não permita que essa oração seja o fim, que ela seja só o começo. Começo de uma nova história, de um novo ciclo, de um recomeço abençoado. Que esta casa seja como uma tocha acesa em meio à escuridão. Que irradie luz, fé, esperança e salvação. Espírito Santo, continua falando, continua agindo e continua transformando cada cômodo, cada coração e cada ambiente desta casa. Nada será como antes, porque o Senhor passou por aqui, porque o céu,
tocou este lugar, e tudo foi selado pela tua glória. Que esta presença permaneça, que esta paz se multiplique, que este testemunho cresça. Espírito Santo, obrigado. Se essa oração falou com você, amado, amada, eu quero te dizer algo do fundo do meu coração. Você não está só. Esse canal é mais do que vídeos. É um refúgio espiritual, uma casa de fé, de cura, de restauração. E se o Espírito Santo tocou o seu lar hoje, eu te convido a permanecer com a gente. Aqui cada oração tem um propósito. Cada palavra é uma semente lançada no seu coração. E o mover de Deus não termina agora. Ele continua nos próximos vídeos, nas próximas orações, em cada encontro que temos neste espaço sagrado. Por isso, não saia daqui sem se inscrever no canal. Ative as notificações e volte sempre que precisar de consolo, direção, renovo. Estamos construindo uma comunidade de fé e amor onde você é parte essencial. Nos comentários, compartilhe seu testemunho, sua oração ou apenas escreva: o Espírito Santo habita aqui. Essa simples declaração pode ser o começo de algo novo. A sua vida importa. A sua casa importa. E nós estamos aqui para caminhar ao seu lado, dia após dia, em oração, em fé, em comunhão. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, guardando os seus familiares e selando a sua casa com paz. Até o próximo vídeo, com muito amor no coração e fé renovada na alma. Fique com Deus. Amém. Nada mais é do que um reflexo de um coração que ainda não encontrou descanso no lugar certo. Não se trata apenas de controlar reações, mas de curar a fonte da agitação, a alma. Porque quem tem paz de verdade não vive reagindo a tudo, não vive explodindo por nada. Quem tem paz de verdade transmite paz. Muitos vivem buscando métodos para manter a calma, técnicas de respiração, terapias alternativas, frases motivacionais, mas continuam sendo pessoas reativas, vulneráveis, instáveis. Isso acontece porque não se trata apenas de técnica, trata-se de transformação. É o interior que precisa ser transformado. A falta de paz não é ausência de silêncio, é ausência de direção. Quando o coração está perdido, desorganizado, sem raízes espirituais profundas, qualquer vento o derruba. Qualquer ofensa o destrói. Qualquer frustração o desequilibra. Há um texto precioso nas Escrituras que escancara essa realidade com clareza. Está em Lucas 10, quando Jesus entra na casa de duas irmãs, Marta e Maria. A palavra diz que Marta estava ocupada com muito serviço. Ela corria de um lado para o outro, querendo servir, organizar, fazer o melhor. Mas a sua alma estava inquieta. Sua preocupação era tanta que ela não conseguiu perceber que a presença de Jesus já era suficiente. Maria, ao contrário, sentou-se aos pés do Senhor. E Jesus disse algo que ecoa até hoje com poder. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Observe. Marta não estava fazendo algo errado, estava tentando servir, mas perdeu a calma, perdeu o foco, perdeu a sensibilidade da presença. Quantas pessoas vivem assim hoje? Tentando dar conta de tudo, se responsabilizando por todos, carregando fardos que Deus nunca pediu. Gritam, pressionam, cobram, controlam, mas no fundo estão perdidas dentro de si mesmas. Não sabem mais descansar. Não sabem mais confiar, não sabem mais parar. A maior agitação de uma alma não está nas circunstâncias que a cercam, mas na ausência da presença de Cristo em seu centro. Maria não escolheu a parte mais fácil, nem a mais bonita. Ela escolheu a mais importante, parar tudo para ouvir Jesus. Enquanto Marta tentava controlar o ambiente, Maria entregou o controle ao Senhor.
Enquanto Marta se irritava por ver as coisas saindo do seu jeito, Maria se alegrava por ver Jesus revelando seu jeito. Talvez você esteja vivendo exatamente esse cenário, preocupado com mil coisas, tenso com situações que parecem fugir do controle, tentando resolver tudo sozinho, enquanto a sua alma grita por descanso. E talvez você ainda esteja culpando os outros pela sua impaciência, dizendo que é o trânsito, que é o chefe, que é o cônjuge, que são os filhos, quando na verdade o que está faltando é a presença de Jesus no centro da sua vida. A perda da calma não é fruto apenas da irritação, é consequência de uma alma desorganizada espiritualmente. O coração se torna como Marta, agitado, ofendido, exigente, exausto. E há algo ainda mais perigoso nisso. Quem vive nesse estado começa a justificar suas explosões como se fossem um direito. Eu sou assim mesmo. Se não for do meu jeito, eu me irrito. Não suporto desrespeito. Frases que revelam muito mais do que estilo pessoal. Revelam uma vida que ainda não se rendeu plenamente ao senhorio de Cristo. Porque a paz que Jesus oferece não é emocional, é espiritual. É uma paz que não depende do ambiente nem da cooperação dos outros. É uma paz que nasce da certeza de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E essa paz não pode ser produzida por esforço próprio. Ela é fruto de rendição. Marta estava tentando controlar. Maria estava rendida. Marta fazia barulho. Maria ouvia a voz mansa de Jesus. Marta perdeu a calma. Maria encontrou o descanso. Há pessoas que vivem em tensão constante. Mesmo quando estão quietas por fora, estão gritando por dentro. E isso se reflete nos relacionamentos, nas decisões, na maneira como reagem à frustração. Uma pessoa que não aprendeu a descansar em Deus se torna uma bomba relógio emocional. Qualquer frustração vira uma tempestade, qualquer afronta vira uma guerra, qualquer não vira um escândalo. Mas Deus não nos chamou para viver assim. Ele nos chama para viver como Maria, aos seus pés, aprendendo a confiar, a ouvir, a depender. A verdadeira calma não é a ausência de problemas, é a presença de Jesus reinando no meio deles. É saber que o barco pode até balançar, mas ele está dentro. É ter a consciência de que, mesmo que a tempestade grite, a voz de Cristo ainda é mais alta. E é por isso que tantos vivem angustiados, querem paz, mas não se rendem. Querem calma, mas não confiam. Querem equilíbrio, mas não priorizam o que realmente importa. A alma se perde em mil afazeres, mas não se encontra em silêncio diante do Salvador. Hoje, o Senhor te chama para escolher a boa parte, para fazer o que Maria fez, para parar de correr por fora e começar a silenciar por dentro. A calma que você procura não está no fim dos seus problemas, mas no começo da sua entrega. Você não precisa que o mundo mude para encontrar paz. Você precisa que Cristo reine dentro de você. Quando isso acontece, o que vem de fora já não te domina mais, porque o que te governa agora é maior do que tudo que te cerca. Essa é a diferença entre o mundo e o reino. O mundo diz: controle tudo para ter paz. O reino diz: entregue tudo para ter paz. E quando você faz isso, algo muda. A alma se alinha, o espírito respira, e o coração, que antes vivia em turbilhão, começa a descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você entendeu. A melhor parte é estar com Ele. E isso ninguém pode tirar. Há momentos em que a impaciência não é apenas uma reação emocional, mas o sintoma visível de uma desordem espiritual mais profunda, a ausência de descanso verdadeiro em Deus, a ansiedade que corrói o coração, o medo que paralisa as
Decisões e a constante necessidade de controlar tudo ao redor são sinais claros de um espírito que ainda não se rendeu plenamente à soberania do Senhor. E muitas vezes, o cristão que aparenta ser forte é o que mais está sofrendo por dentro, tentando sustentar pelas próprias mãos aquilo que deveria ter sido entregue no altar. O problema não é a pressão externa, mas a incredulidade silenciosa que cresce dentro de nós. Porque quando o coração não descansa em Deus, ele se inquieta com tudo. E esse tipo de inquietação gera uma impaciência que transborda nas palavras, nos gestos, nas atitudes. Uma alma sobrecarregada tenta se justificar diante de tudo. Tenta controlar as pessoas, os resultados, os desfechos. Mas ninguém consegue viver com leveza enquanto tenta ser o próprio Deus da sua história. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias, um dos maiores profetas da história de Israel. Um homem que viu fogo cair do céu, que enfrentou sozinho os profetas de Baal e desmascarou uma nação inteira. Ele foi instrumento de milagres incontestáveis, mas, logo depois da maior vitória espiritual, ele entrou num colapso emocional. Porque não importa o quanto você tenha visto Deus agir no passado, se você permitir que o medo domine o presente, você perderá a paz. Em 1 Reis 19, Elias foge para o deserto, sozinho. A Bíblia diz que ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Isso revela o estado real da sua alma. Um homem que pouco antes confrontava reis, agora desejava desaparecer. Um profeta que enfrentava multidões, agora queria se esconder numa caverna. Por quê? Porque deixou que o medo tomasse o lugar da fé. Porque permitiu que a pressão da ameaça de Jezabel fosse mais alta do que a lembrança do poder de Deus. Muitos de nós somos assim. Temos momentos de fé e coragem, mas no instante seguinte estamos mergulhados em angústia, tentando prever o futuro, carregando medos, planejando estratégias e afundando emocionalmente por não conseguirmos enxergar o que vem pela frente. Esquecemos o que o Senhor já fez, ignoramos o que Ele prometeu e começamos a tentar sobreviver com base em esforço humano. Mas é aí que Deus nos encontra, não nos gritos, não na correria, mas no silêncio. Elias foi levado por Deus até uma caverna e lá o Senhor lhe ensinou algo que muitos nunca entenderam. A voz de Deus nem sempre vem no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Às vezes, ela vem como um sussurro suave. E só ouve esse sussurro quem aprendeu a silenciar o barulho do medo. A lição é profunda. Deus não precisa gritar para ser ouvido. Somos nós que precisamos calar o nosso interior para ouvir. Enquanto estivermos cheios de ruído por dentro, não ouviremos a direção do alto. Enquanto estivermos cheios de ansiedade, a paz será sufocada. A impaciência não nasce porque as coisas não estão acontecendo. Ela nasce porque o coração quer que tudo aconteça do seu jeito, no seu tempo. E isso é fruto direto da incredulidade. A raiz da impaciência, muitas vezes, está na falta de confiança. Confiar é aceitar que Deus está no controle mesmo quando tudo parece estar fora de lugar. Confiar é continuar obedecendo mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Confiar é descansar no tempo dele, mesmo quando o nosso relógio interno está em desespero. E essa confiança não se aprende em livros. Se aprende no secreto, no deserto, na caverna, no chão da alma. Elias só voltou a ter forças quando ouviu a voz de Deus naquele lugar de dor. O Senhor o alimentou, o restaurou e lhe deu uma nova missão. Isso nos mostra algo poderoso. Deus não apenas restaura os que confiam nele, ele os reposiciona. Quando você para de correr e começa a escutar, você volta a caminhar com direção. Mas para isso, é preciso calar o barulho do controle,
Da dúvida, da agitação, a fé cresce no silêncio onde a alma decide confiar. Há uma verdade que muitos ignoram. Nem sempre a impaciência é fruto de temperamento. Muitas vezes, ela é o reflexo de uma alma que perdeu a confiança no Pai. A pessoa ora, mas não espera. Lê a palavra, mas não confia. Frequenta a igreja, mas carrega consigo um coração cativo da dúvida. E isso a torna inquieta, exigente, dura, frágil. Qualquer obstáculo vira crise. Qualquer silêncio de Deus vira abandono. Mas o verdadeiro descanso não está em entender tudo. Está em confiar, mesmo sem entender. Está em esperar, mesmo sem ver. Está em crer, mesmo quando a lógica diz que não vai dar certo. A fé não elimina a espera, ela transforma a espera em adoração. Porque quem confia em Deus não corre para resolver, corre para os pés dele. Você pode estar no seu limite. Talvez você tenha tentado controlar tudo e todos, tentou resolver do seu jeito, forçou respostas, cobrou atitudes, gritou, acusou, cansou e agora se vê exausto. Mas há uma boa notícia para você: Deus ainda está no controle. Mesmo quando você perdeu a paciência, Ele não perdeu o governo. Mesmo quando tudo fugiu das suas mãos, nada escapou das mãos dele. E a cura da impaciência começa com uma simples decisão: descansar em Deus. Reconhecer que você não tem o controle e não precisa ter. Reconhecer que a ansiedade não resolve, só adoece. Que o medo não guia, só confunde. Que a pressa não aproxima, só atrapalha. E que a única maneira de manter a calma é se lançar aos pés do Deus que nunca perde o domínio de nada. Elias aprendeu isso na caverna, e você pode aprender agora. Basta calar o medo, silenciar a alma e ouvir aquela voz que ainda fala: estou aqui, não temas, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. O que você precisa não é de mais controle, mas de mais confiança. Não é de mais argumentos, mas de mais fé. Não é de mais previsões, mas de mais entrega. E quando você fizer isso, a paz virá. Não uma paz passageira, mas a verdadeira paz. Aquela que não depende das circunstâncias. Aquela que não pode ser explicada, só experimentada. A paz de quem, mesmo diante do caos, pode dizer: ainda assim, eu confio no Senhor. A barca não estava vazia. A tempestade era real. O mar se agitava, o vento rugia, as águas invadiam o barco. Os discípulos, homens acostumados com o mar, se desesperavam. A cena em Marcos 4 não é simbólica, é literal. Mas por trás daquela tempestade visível, havia uma lição invisível que ecoa até hoje. O pânico não nasce do que acontece do lado de fora, mas da ausência de confiança do lado de dentro. Enquanto os discípulos gritavam por socorro, Jesus dormia. Não por descuido nem por desinteresse. Ele dormia porque estava em paz. E a paz dele não vinha das circunstâncias, vinha da certeza de que o Pai estava no controle de tudo. A maioria das pessoas pensa que terá calma quando tudo estiver calmo, que só poderá descansar quando não houver vento, quando o mar estiver sereno, quando todos os problemas forem resolvidos. Mas a palavra de Deus nos confronta com uma verdade mais profunda. A calma perfeita não depende da ausência de tempestade. Ela nasce da presença de confiança. E a confiança verdadeira nasce do conhecimento de quem está no barco com você. Jesus não foi surpreendido pela tempestade. Ele sabia que o mar se levantaria. Ele sabia que os ventos seriam fortes. Mas ele também sabia que nada poderia afundar o propósito de Deus. E é isso que nos falta. A nossa falta de calma muitas vezes nasce do esquecimento
de que há um propósito maior por trás do caminho em que estamos. Nos assustamos com o barulho das ondas, porque tiramos os olhos de quem está conosco no barco. Passamos a medir a segurança pelas circunstâncias e não pela promessa. E sempre que fazemos isso, o medo vence. Quando os discípulos finalmente acordaram Jesus, suas palavras foram carregadas de aflição. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta revela o coração inquieto de quem perdeu a perspectiva. Eles estavam tão tomados pelo pânico que chegaram a duvidar do cuidado do próprio Senhor. Mas Jesus, ao se levantar, não apenas repreendeu o vento, ele também repreendeu a incredulidade. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa é a pergunta que Deus faz hoje a muitos corações que vivem em constante estado de tensão. Onde está a sua fé? Em que está baseada a sua paz? Porque se a sua fé está nas circunstâncias, você viverá como os discípulos, afobado, reativo, desesperado. Mas se a sua fé estiver no Deus que domina os ventos e as ondas, você aprenderá a dormir mesmo em meio ao temporal. Não se trata de negligência, trata-se de confiança. Jesus podia dormir porque sabia quem ele era, sabia quem o enviou e sabia que seu tempo não havia terminado. A paz de Jesus vinha do alinhamento com a vontade do Pai. E essa é a chave que tantos desconhecem. A verdadeira calma nasce quando estamos seguros de que estamos no centro da vontade de Deus. Mesmo que o mundo esteja desabando, se você está onde Deus te colocou, você pode descansar. É por isso que tantos vivem em pânico, perderam a noção do propósito, medem a vida pelos resultados imediatos, avaliam o cuidado de Deus pelo conforto do momento. E assim, qualquer ameaça se torna insuportável. Qualquer crise vira desespero. Mas o Senhor nunca prometeu ausência de tempestade. Ele prometeu presença na tempestade. E a sua presença muda tudo. A palavra diz que Jesus se levantou e repreendeu o vento, e o mar se acalmou. Mas antes disso, ele dormia. E esse detalhe é mais poderoso do que muitos percebem, porque o fato de Jesus estar em paz enquanto tudo estava agitado nos mostra que a paz verdadeira não depende do cenário. É uma decisão espiritual de confiar plenamente, mesmo quando os sentidos gritam o contrário. É aqui que muitos tropeçam. Querem confiar, mas só confiam se tudo fizer sentido. Só descansam se tudo estiver resolvido. Só permanecem calmos se os sinais forem favoráveis. Mas fé não é confiar quando tudo está claro. É confiar quando tudo está escuro. É dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a fé que descansa mesmo quando o barco balança. A vida vai trazer tempestades, isso é certo. Vai haver momentos de perda, de dor, de incerteza. Mas quem tem Cristo como âncora da alma não se desespera. Pode até chorar, pode até se entristecer, mas não desmorona, porque sabe que o Senhor do vento e do mar está ali. E Ele não abandona os seus. O que impede muitos de viverem essa calma é que ainda não entregaram o governo da sua vida a Jesus. Ainda estão tentando remar com suas próprias forças. Ainda estão gritando ordens no meio do caos, achando que podem controlar o mar com as próprias mãos. Mas a alma só descansa quando reconhece quem é o verdadeiro comandante do barco. Essa parte da mensagem precisa tocar fundo. A sua calma será do tamanho da sua confiança, e a sua confiança será do tamanho da sua rendição. Não adianta dizer que confia em Deus se você ainda não entregou o controle a Ele. Muitos querem que Deus acalme a tempestade, mas não querem que Ele conduza o barco. Querem a paz, mas não querem abrir mão da direção. Jesus mostrou que a fé verdadeira permite o descanso, mesmo quando tudo parece ameaçador. E isso não é passividade, é fé ativa. A fé que diz,
Se Ele prometeu que vamos passar para o outro lado, então nada vai nos afundar no meio do caminho. A fé que diz: eu não entendo o que está acontecendo, mas sei quem está comigo. A fé que não exige respostas, mas se agarra à presença. E é essa fé que eu te convido a viver. Uma fé que não depende do cenário, mas do Salvador. Uma fé que transforma a forma como você enfrenta as crises. Uma fé que te dá coragem para permanecer calmo quando tudo ao redor te chama para o desespero. Porque o segredo não está no fim da tempestade. O segredo está em quem está no barco com você. E quando você reconhece isso, algo muda dentro de você. Você para de lutar contra as ondas e começa a confiar no comandante. Você para de gritar com o vento e começa a ouvir a voz que acalma. E então, mesmo que a chuva continue caindo, o seu coração já não está mais se afogando. Porque há uma paz que governa dentro. Uma calma que não pode ser explicada, só vivida. Uma segurança que nasce de saber: Jesus está aqui. E se Ele está, eu posso descansar. Tentar controlar a ira com a força da carne é como tentar segurar um rio com as mãos. Você até retém por um instante, mas logo se afoga na própria incapacidade. Há muitos que vivem esse ciclo de frustração. Prometem que não vão se exaltar mais, fazem votos consigo mesmos, tentam se calar à força, contam até 10 e ainda assim explodem. Isso acontece porque estão tentando conter algo espiritual. Com métodos humanos, estão tentando vencer a carne, pela carne. Mas a palavra de Deus é clara. O domínio próprio não nasce da força de vontade, nasce da presença do Espírito. Gálatas 5, 22, 23 lista os frutos do Espírito, e entre eles está o autocontrole. Isso nos mostra que o domínio das emoções, a calma diante das provocações, a mansidão nas palavras, tudo isso não é conquista humana, mas evidência de transformação interior. É sinal de que o Espírito Santo está produzindo em nós uma nova natureza. E essa é a diferença fundamental. O mundo ensina a reprimir. O Espírito nos ensina a ser transformados. Há uma história bíblica que ilustra essa verdade de forma dramática e, ao mesmo tempo, profundamente instrutiva. É a história de Moisés, um homem descrito como o mais manso da terra. Moisés conhecia a glória de Deus como poucos. Falava com o Senhor face a face, conduziu um povo difícil pelo deserto com fé, obediência e paciência. Mas mesmo ele, em um momento de descontrole emocional, agiu com ira, e aquilo lhe custou o acesso à terra prometida. Em Números 20, o povo mais uma vez murmurava, reclamava, criticava. Deus havia ordenado que Moisés falasse à rocha e dela sairia água. Mas Moisés, ferido pelas palavras do povo, tomado por indignação, golpeou a rocha 2 vezes com um cajado. Deus honrou a liderança de Moisés diante da multidão. A água jorrou, mas depois o confrontou com seriedade. Por não tê-lo santificado diante do povo, Moisés não entraria na terra que esperava havia anos. A cena é impactante, porque nos mostra que uma única reação impensada pode gerar consequências profundas. Moisés não perdeu a salvação, mas perdeu uma grande bênção por causa de um momento de ira. Isso nos ensina que o problema não está em sentir, mas em não se submeter. Deus não exige que você nunca mais sinta raiva, tristeza ou indignação, mas que essas emoções sejam filtradas pela presença do Espírito e não governadas pela carne. É exatamente aqui que muitos cristãos tropeçam. Pensam que vida espiritual é forçar-se a ser melhor. Mas o Evangelho não é uma proposta de autoaperfeiçoamento, é uma proposta de morte e ressurreição. A carne precisa morrer para que o Espírito viva. O velho homem precisa ser crucificado para que o novo homem seja formado.
E isso não se faz com boas intenções. Se faz com rendição diária. Deus não espera que você reprima suas emoções como se fosse uma máquina. Ele quer transformar a origem dessas emoções. Ele quer curar o que gera a raiva. Ele quer tratar o orgulho ferido, o medo que grita, o ego que exige. O autocontrole espiritual não é um esforço muscular da alma. É uma serenidade que nasce quando Cristo se torna rei dentro de nós. É fruto da habitação do Espírito, não do desempenho da carne. Há uma calma que não pode ser fingida, uma paz que não pode ser simulada, um domínio que não pode ser forçado. É o tipo de fruto que só cresce quando o coração se entrega por completo. E essa entrega não é teórica, ela é prática. É dizer não para a velha natureza todos os dias. É escolher calar quando a vontade é gritar. É orar quando o impulso é reagir. É recuar quando o orgulho quer atacar. Isso não vem naturalmente, vem pela ação do Espírito em nós. O problema é que muitos querem os frutos sem o cultivo, querem o domínio próprio, mas não querem morrer para a carne. Querem a mansidão, mas não querem abrir mão da razão. Querem a paz, mas continuam alimentando dentro de si tudo o que gera guerra. A transformação espiritual exige renúncia. E renúncia exige coragem. Porque abrir mão de ter sempre razão é difícil. Perdoar quem não merece é difícil. Calar diante da injustiça é difícil. Mas é exatamente nesses lugares que o Espírito trabalha com maior profundidade. A alma que vive tentando se controlar com as próprias forças, uma hora se quebra. Mas a alma que se entrega ao Espírito aprende a responder com sabedoria até nas situações mais tensas. Isso não é reprimir, é maturidade espiritual. É saber que a voz do Espírito é mais forte que os impulsos da carne. É confiar que o Espírito de Deus em nós é capaz de nos capacitar a fazer o que jamais conseguiríamos sozinhos. E há uma verdade libertadora nisso. Deus não exige perfeição. Ele espera rendição. Ele sabe que somos pó, sabe que falharemos, mas nos chama a crescer, a amadurecer, a caminhar com Ele em santificação. Cada vez que você nega a carne e escolhe o Espírito, você está dando mais um passo rumo à maturidade. Cada vez que você responde com mansidão, mesmo que por dentro ainda esteja lutando, o Espírito está te moldando. O processo é lento, mas é real. E quem persevera nesse caminho, um dia colherá os frutos, não só em si, mas ao seu redor. Pessoas que vivem com o Espírito são como sombra em dia de calor. Trazem alívio onde há tensão. São resposta mansa em meio ao grito. São serenidade em meio ao caos. Não porque não sentem, mas porque aprenderam a entregar suas emoções a Deus antes de entregá-las aos outros. São pessoas curadas, e pessoas curadas curam. A mansidão que o Espírito produz não é fraqueza, é força controlada, é coragem com compaixão, é firmeza com doçura, é verdade com amor. E esse tipo de calma é impossível de ser alcançado sem a ação do Espírito Santo. Por isso, pare de tentar ser forte sozinho, pare de lutar com as armas da carne. Entre no lugar secreto, busque a presença, clame por transformação. E quando o Espírito começar a dominar seu interior, você perceberá. A calma não é a ausência de ira. É a presença de Cristo reinando sobre tudo dentro de você. Muitos vivem em constante estado de tensão, não por causa dos problemas do dia a dia, mas por causa das pessoas que os cercam. Há lares em que cada conversa se torna um campo de batalha. Ambientes de trabalho onde qualquer palavra vira motivo para conflito. Relacionamentos que antes eram fontes de alegria se tornaram fontes de desgaste. E tudo isso porque, ao invés de aprender a responder com paz, muitos ainda reagem com fúria. A alma está ferida e a carne está sempre pronta para atacar.
Mas quem anda com Deus aprende que o verdadeiro poder não está em vencer discussões, está em preservar o coração. Há uma diferença profunda entre reagir e responder. Quem reage, age por impulso. Quem responde, age por sabedoria. Reagir é automático, responder é fruto de domínio interior. E o cristão maduro entende que nem toda provocação merece uma resposta na mesma medida, porque há situações em que a melhor vitória é o silêncio e a maior prova de força é a mansidão. A Bíblia nos mostra um exemplo impressionante disso na vida de Davi. Em 1 Samuel 24, Davi está sendo injustamente perseguido por Saul, um rei tomado de inveja, medo e insegurança. Saul queria matar Davi, mesmo sem ele ter feito nada contra sua vida. E num certo momento, Davi tem em suas mãos a chance de se vingar. Saul entra numa caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estão escondidos ali. Os servos de Davi dizem: agora é a hora, o Senhor entregou o teu inimigo em tuas mãos. Mas o que Davi faz? Ele se aproxima silenciosamente e corta apenas a orla do manto de Saul. E depois sente até pesar no coração por ter feito isso. Em vez de ferir, ele poupa. Em vez de vingar, ele perdoa. Em vez de tomar pelas mãos o que poderia ser uma justiça pessoal, ele entrega a situação a Deus. E então, quando Saul sai da caverna, Davi se revela e diz: veja, eu poderia ter te matado, mas não fiz isso, porque eu não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Essa atitude revela uma grandeza espiritual que poucos conhecem. Davi entendia que, mesmo tendo motivos humanos para reagir com fúria, havia um propósito maior em manter a sua integridade diante de Deus. Ele sabia que ferir Saul talvez aliviasse o momento, mas mancharia sua consciência e mancharia seu chamado. Ele escolheu a paz, escolheu a honra, escolheu não descer ao nível de quem o perseguia. E essa lição é urgente para nós, porque muitas vezes perdemos a calma não por causa de grandes problemas, mas por causa de pequenas provocações. Uma palavra atravessada, um gesto de desrespeito, um tom ofensivo, e sem perceber, deixamos o veneno da reação nos contaminar. Passamos a nos igualar com quem nos fere. Perdemos o equilíbrio por dentro, tentando nos defender por fora. Mas a paz que vem de Deus é uma armadura invisível. Ela não impede os ataques, mas impede que esses ataques nos corrompam. A palavra diz em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso é mais do que sabedoria prática, é princípio espiritual. A forma como você responde define se você vai incendiar ou